Beleza? Então, eu separei agora nessa aula para a gente falar um pouco sobre Word e PowerPoint, tá? Ambas ferramentas do que nós chamamos de Microsoft Office e ambas ferramentas que estão no nosso edital aqui para a gente poder trabalhar. Detalhe importante que nós vamos trabalhar ele aqui na versão 2010, tá? Então ele pede aí no edital a versão do Word 2010, do PowerPoint 2010, tá certo? Eu vou fazer com vocês o seguinte, eu vou demonstrar o Word, né? E depois eu vou demonstrar o PowerPoint para a gente entender esses aspectos e vamos fazer um exercício de cada também para ficar bem claro para vocês. Bacana? Então aqui, ó, tá? Vamos trabalhar com o Word 2010. Então eu vou abrir aqui o Word 2010 para que a gente possa ver alguns aspectos importantes dele, tá certo? Quando eu penso no Word, eu estou falando obrigatoriamente de um editor de texto. O que é o Word? Ele é um editor de texto, ele cria textos de diversos tipos e estilos. Primeira coisa, quando eu abro o Word, reparem aqui na minha tela que eu tenho a opção de criar um documento em branco, posso fazer um tour e também posso pegar modelos pré-estabelecidos, tá? Isso já de versões antigas do Word eu já tinha essa opção, mas é importante ficar claro isso. Vou pegar um arquivo novo mesmo, um arquivo em branco, para eu poder mostrar para vocês esse aspecto bem bacana. Olha só que legal. Na minha tela do Word, reparem que eu tenho aqui o que nós chamamos de guias, tá certo? Essas guias, conforme eu as clico, eu vou mudar a minha barra de ferramentas, tudo bem? Essa mudança para o padrão de guias aconteceu na versão 2007, tá? Não foi nem na versão 2010, foi na versão 2007. Muito bem, olha só que legal. Quando eu vou na guia, página inicial, reparem que eu tenho esses grupos de trabalho. Quais grupos de trabalho? Eu tenho o grupo de trabalho área de transferência, onde no grupo área de transferência eu posso copiar, recortar e colar e posso trabalhar com o pincel. O pincel é a minha ferramenta que trabalha com a cópia da formatação, tudo bem? Então, se eu quiser copiar uma formatação, eu uso o pincel. O pincel fica na área de transferência, né, no grupo área de transferência, que faz parte da minha guia página inicial. Tenho também o grupo fonte, onde no grupo fonte eu consigo fazer formatações de texto. Então, tudo que envolva troca de cor de texto, troca de tipo de texto, negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, subscrito, aumentar a fonte, trocar cor de letra, tudo isso fica no grupo fonte dentro da guia página inicial. Tenho também a guia, dentro da guia página inicial, tenho também o grupo de trabalho parágrafo. No grupo de trabalho parágrafo eu consigo mexer com alinhamento, esquerda, direita, centralizar, consigo trabalhar com marcadores, numeração, tá certo? Consigo trabalhar também com recuo, tá? Todas as ferramentas, tá certo? Que eu consigo trabalhar aqui no grupo parágrafo. Tenho também o grupo estilo, onde eu posso trabalhar com os meus estilos padronizados, que inclusive quando eu penso em título 1, título 2, por exemplo, dá para eu pensar na criação de índices, tá? Então quando eu crio índices, sumários, tudo isso eu trabalho com esse aspecto aqui, trabalhando com os índices. E eu tenho também o grupo edição, onde eu consigo fazer algumas edições importantes. Tenho também a minha guia inserir. Na minha guia inserir, eu tenho a opção de trabalhar com a inserção de páginas, página em branco, quebra de página, todos esses aspectos ficam aqui na minha guia inserir. Tenho também a opção de tabelas, tá? Tenho também a parte de ilustrações, que trabalha com
imagens do arquivo, imagens online, imagens autoformas, Smart Art, tá? Eu tenho falado aí, se você já assistiu alguma outra videoaula minha, você vai lembrar disso. As bancas têm usado e abusado dessa ferramenta aqui, ó, Smart Art. Deve ser uma ferramenta relativamente nova e a obrigatoriedade de questões inéditas acaba ocasionando isso. Então, a ferramenta Smart Art permite que eu trabalhe com lista, que eu trabalhe com processos, que eu trabalhe com ciclos, hierarquia. Ele substitui as ferramentas antigas do Word, que a gente tinha a opção de criar organograma, por exemplo. O que é organograma aqui? Hierarquia, né? Mas ele é mais completo. Ele tem a opção de pirâmide, tá? É bem legal. Quer ver, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de ciclo. Eu escolho um que eu quero, aperto OK. Olha só que legal. Ele cria aí para mim um modelo, tá certo? Então, o Smart Art, ele é uma ferramenta bem bacana aí para trabalhar com ciclos, hierarquia, processos, pirâmides, tá? É bom vocês saberem esses itens de cor. Aí, já pegando o gancho, reparem que quando eu clico, né, no Smart Art, reparem que ele já me joga para uma guia que chama Design. Nessa guia Design eu posso trocar o tipo do ciclo que eu quero, certo? Posso também trocar, quando eu troco o tipo do ciclo, eu posso trocar as cores, tá? Posso até deixar 3D ou não, tá? Então reparem que a guia Design, ela sempre vai mexer com o design da ferramenta que está selecionado. Se, por exemplo, ó, eu vou tirar essa ferramenta. Reparem que eu volto para a guia página inicial. Se eu for na guia inserir e eu insiro uma tabela, por exemplo, ó, quando eu saio, reparem que ele joga para a guia Design, só que agora a guia Design, lembra que a guia Design estava configurada para o Smart Art? Agora a guia Design está configurada para a tabela. Ou seja, a guia Design ela se adequa à ferramenta que está sendo usada, mas sempre relatando o design, ok? Muito bem. Outra ferramenta bacana que nós temos aqui, se a gente ir para a guia desenhar, eu tenho essa opção de criar desenhos, tá certo? A guia design que eu acabei de falar aqui, a gente tem também a guia layout, tá certo? Então nessa guia layout, eu posso mexer aqui, por exemplo, deixa eu só pegar um arquivo novo. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, na guia layout, eu posso trabalhar com a parte de margens, lembrando que por padrão ele me traz a margem padrão ABNT, né, com 2,5 centímetros superior, 2,5 centímetros inferior, 3 à direita e 3 à esquerda, mas eu posso mexer nessas margens. Ele me dá também a ideia da orientação do papel, que pode ser retrato ou paisagem. Ele me traz também o tamanho, onde eu posso trabalhar com A4, que é o padrão, né? Ou posso trabalhar com outros tipos. Posso trabalhar com a opção de colunas também, tá? Posso trabalhar com quebras, essas quebras que podem ser quebra de página, quebra de seção. Detalhe importante, eu quero numerar apenas da página 5 em diante. Então eu vou na página 4, faço uma quebra de seção, vou na página 5, desvinculo ela à seção anterior e numero daquele ponto em diante. Tudo bem? Então a banca adora fazer perguntas aí que envolvam, né, quebras de seção quando a gente fala do Microsoft Word, tá bom? Muito bom. De uma maneira geral, aqui a gente tem a guia referências, que trabalham com rodapé, bibliografia, sumário, né, lista de ilustrações, legendas, tudo que eu precisar referenciar a algo, eu trabalho nisso. Referência cruzada, tá certo? E por último, a parte de correspondência, que envolve aí quando a gente trabalha com mala direta. Beleza, pessoal? No Word, de uma maneira geral, é isso. Se eu voltar lá para a minha apresentação, olha só que legal. Eu trouxe um exercício aqui para a gente poder trabalhar, né? Então você tem aqui, por exemplo, no Word, né? É uma questão da VUNESP, tá? Que é a mesma banca que nós vamos trabalhar, uma questão recente, uma questão de 2017, tá certo? Então eu tenho aqui no Microsoft Word, em sua configuração padrão,
Durante a edição de um documento, uma palavra está destacada com um sublinhado ondulado vermelho. Então é quando ele coloca um ondulado vermelho, que é algo assim, né? Quando isso acontece é por quê? É porque você escreveu algo errado. Lembrando que quando é verde, é erro ortográfico, né? Desculpa, é erro gramatical. Tipo, nós vai. Então ele vai ficar verde, né? Agora, quando eu escrevo algo errado, como problema, por exemplo, ele fica com vermelho. Isso acontece porque é algo que não está no nosso dicionário, é uma palavra errada. Não necessariamente errada, né? Por exemplo, nome próprio não, que nem Ovídio. Ovídio é uma paroxítona na terminalidade de ditongo, mas por ser um nome próprio não precisa seguir a regra. Às vezes um nome em inglês, então você escreve lá table, tá? The books on the table. Tá certo, mas como não é uma palavra do idioma português, ele vai falar que tá errado. Então aqui, a alternativa, né, sem sombra de dúvidas, é a alternativa A, que não existe no dicionário do Word. Por isso que ele vai fazer esse sublinhado vermelho. Muitas vezes é um escrito errado, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Para a gente continuar a nossa aula aqui, vamos falar um pouco agora sobre o PowerPoint. PowerPoint, que é uma ferramenta de apresentações gráficas, tá certo? Essa apresentação que eu estou fazendo com vocês é feita no PowerPoint. Nada mais justo, ó, se eu apertar o ESC aqui, eu vou sair do modo de exibição. Por quê? Quando eu falo do PowerPoint, eu trabalho com os modos de exibição dele, que eu consigo acionar aqui embaixo, ó. Então eu tenho o modo que a gente chama de normal, tá certo? Eu tenho o modo aqui onde eu posso trabalhar com classificação de slides, onde ele mostra a miniatura dos meus slides, tá certo? Eu também posso trabalhar também com o modo de exibição, que é o que eu estava aparecendo ali, tá? Lembrando que quando eu trabalho, deixa eu só voltar para o modo normal. Quando eu trabalho com o PowerPoint, eu tenho aqui a guia página inicial, onde eu posso trabalhar com slides. Detalhe importante que é bom a gente não esquecer. Quando eu trabalho com a inserção de slide, eu posso inserir slide pela guia página inicial, como eu também posso inserir slide pela guia inserir, tá? Tomem cuidado com isso e não errar a questão por causa disso, tá? Eu consigo tanto pela página inicial, tanto quanto pelo inserir. Ou para quem gosta de atalho, Ctrl M de Maria, tá ok? Beleza? Tenho também a opção do Smart Art, assim como eu tenho no Word. Tem opção de gráfico, tem opção de modos 3D, tá certo? Posso inserir cabeçalhos, posso inserir equações, todas essas opções no PowerPoint. Tem essa opção de desenhar que é igualzinho do Word, não há necessidade de falar de novo. O design é para pegar, deixar todos os títulos da mesma cor, todos os subtítulos da mesma cor. Tenho também os efeitos de transição. Para que serve os efeitos de transição? Os efeitos de transição vão sempre trabalhar quando eu mudo de um slide para o outro. Não esqueçam disso, tá? Então, na transição, na mudança de um slide para o outro, eu posso criar um efeito. Reparem que quando eu crio um efeito, eu sempre tenho essa opção de aplicar a todos. Quando eu clico no efeito, ele automaticamente já selecionou esse efeito para aquele slide. Só que a minha apresentação tem mais que um slide, né? Ó, se eu olhar aqui, tem vários slides. Quando eu aplico a todos, toda vez que mudar de um slide para o outro, ele vai trabalhar com esse efeito. Posso também fazer a mudança, usar um tempo, para que essa transição seja mais calma, mais demorada, mais rápida, tudo. Tenho também as ferramentas de animação. Ferramenta de animação é quando eu quero que, por exemplo, deixa eu mostrar nesse slide aqui que acho que vai ficar melhor. Então, por exemplo, vamos trabalhar com o Word. E aí eu escolho uma ferramenta, uma animação, ó. Então ele vai fazer a animação que eu escolher. Detalhe importante, toda vez que eu faço uma animação, ele coloca um númerozinho aqui, ó. Esse número é na sequência, tá? Então se tiver alguma pergunta que envolva animação, a chance de ter esses numerozinhos, e aí ele pode perguntar qual a sequência que vai rodar, tem que tomar cuidado para não cair em pergunta boba aí e errar a questão que não deveria, tá?
Detalhe importante que quando eu coloco qualquer efeito, eu posso trabalhar com ele ao clicar, que é mais ou menos o padrão. Pode ver que por default ele já vem selecionado, mas eu poderia trocar aqui, tá certo? Ó. Ou também eu posso fazer por tempo. Lembrando que por tempo é um tanto quanto perigoso, porque você está fazendo uma apresentação, às vezes alguém pode fazer uma pergunta, você está respondendo uma coisa, e aí vira um debate, e aí quando você está no slide 5, aí quando você olha já rodou sua apresentação inteira. Mas existe essa possibilidade de fazer aqui no PowerPoint, tudo bem? No modo aqui de apresentação de slides, né? Eu tenho essa opção de fazer toda uma configuração. Eu posso ocultar slides, tá? Então, se tiver alguma pergunta de ocultação de slide, né? Então, por exemplo, eu estou selecionado com o slide 4 selecionado. Eu oculto ele, tá? Reparem que ele vai fazer um risquinho, né? Então, pegando a dica, questões de informática, as bancas aí, os avaliadores adoram trabalhar com print screens. Então, reparem, às vezes vai ter um print de uma apresentação e aí você tem um risquinho nesse 4. E aí ele vai perguntar qual a ordem de apresentação ou se tal slide vai aparecer. Se está com esse risquinho no número de slide, é porque o slide está oculto. Repara que quando eu clico aqui de novo, eu vou tirar aqui, né, essa opção, esse risquinho. Tá bom, galera? Tomem cuidado com isso. Isso aqui pode te roubar ponto, tá certo? Tranquilo? Voltando aqui para minha apresentação, ó, só para vocês verem, né, que legal aqui, vou voltar para minha apresentação. Ó, o efeito que eu tinha criado, ele já colocou. Deixa eu correr aqui. Muito bem, a nossa questão. Olha só, vamos fechar a aula com uma questão. Em um slide em branco de uma apresentação criada utilizando o seu PowerPoint, uma das maneiras de acessar alguns dos comandos mais importantes é clicando com o botão direito do mouse sobre a área vazia do slide, tá certo? Dentre as opções presentes nesse menu estão as que permitem. Então, por exemplo, eu estou numa apresentação. Se eu clico com o botão direito do mouse, ele me dá esse monte de opção, ó. Então eu posso ir para o próximo, para o anterior, mexer, posso pegar, finalizar a apresentação. Todas essas opções podem ser feitas, ó. E reparem que se eu clico com o botão direito em qualquer parte da apresentação, ele sempre vai aparecer a mesma coisa, tá? Agora é o seguinte, quando a gente pensa nessa opção, qual a alternativa que me dá tudo isso? É a alternativa E, que é poder mudar o layout do slide, a formatação, o plano de fundo, todos esses aspectos. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!